Bom dia para você que já acordou cedo, que está aqui acompanhando essa live. Hoje é um dia que o Senhor preparou para falar no seu coração. Com certeza você tem sede e fome da presença dele e tem tirado um tempo, né? Um tempo pequeno, não que seja só esse, mas um tempo para começar bem o seu dia, proclamando a palavra de Deus, se enchendo do Espírito Santo, e assim a sua vida vai ser muito mais prazerosa, mais exitosa, porque sem a presença de Deus não dá para fazer nada. Mas com a presença do Senhor, tudo é possível. Amém? Então, bom dia para você que está entrando, bom dia para você que talvez está aí dirigindo seu carro, indo para o trabalho, em algum lugar, ou talvez na sua casa mesmo, né? Tire um tempinho aí para você ouvir um pequeno trecho da palavra de Deus. Hoje é a nossa Santa Ceia, né? Toda segunda-feira nós fazemos a nossa ceia, que é um convite para nos lembrar de algo que foi poderoso, que marcou o antes e o depois do mundo e da nossa vida. Um dia você estava aí errante e Deus te encontrou através de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para nos trazer de volta. Hoje nós somos felizes porque nós estamos sentados à mesa com o Senhor. Amém? Então, quero deixar aqui rapidamente algo para fazer essa lembrança estar viva na sua mente, no seu coração, daquilo que o Senhor fez para nos resgatar. Amém? Então, bom dia para você que está entrando aí. Eu sou a Zanilda, eu sou a esposa do pastor Wilson, para quem não me conhece. De repente você entrou na live, pensou que entrou na live errada, mas estamos aqui para abençoar um pouco mais o seu dia, para alegrar o seu dia com essa pequena porção da palavra de Deus. Amém? Então vai entrando aí. Não esqueça de mandar esse aviãozinho aí para alguém que você conhece, que você ora, que você já tem evangelizado. Manda aí esse aviãozinho para despertar essas pessoas para ouvirem a palavra de Deus, que é vida. Amém? Um café da manhã cheio de vida. Amém? Glória a Deus, um dia abençoado, produtivo, cheio da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, é exatamente isso. Depois dessa live você pode continuar aí com louvor, né, com adoração e ter um tempo muito maior com o Senhor de solitude, amém? Tempo de solitude é o momento de você receber tudo aquilo que você tem da porção de hoje, amém? Então vamos orar para que o Senhor nos dê graça, revelação daquilo que Ele tem para nós nessa manhã de hoje, de segunda-feira. Amém? Senhor, nós estamos aqui porque nós temos sede e fome da Tua palavra. Nós estamos aqui porque nós amamos ouvir a Sua voz e que através da Sua voz nós tenhamos revelação plena daquilo que nós precisamos fazer hoje. Dá-nos, Senhor, a graça de correr a carreira olhando firmemente para o Senhor, não distraindo com nada, mas olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu vou aqui ler o texto base, que é o texto que o meu marido sempre lê, para nós fazermos a nossa ceia, né? Tá aqui os elementos, tá aqui o suco e tá aqui um pedacinho de pão, para nós nos lembrarmos, né, daquilo que o Senhor fez por nós. Amém? Está escrito aqui em 1 Coríntios 11, o versículo, do 23 ao 26, que diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, eu coloquei aqui até num título aqui, que é um convite para lembrar, né? Então, a nossa ceia, a Santa Ceia, que a Bíblia nos pede para fazer, é um lembrete para a gente saber que é um memorial.
Um dia você estava andando aí tranquilo, né, pensando que estava tudo certo. Na verdade, você estava indo para o inferno. E o Senhor foi lá, deu um giro na sua vida e trouxe você. Então, a Santa Ceia não é um ritual dos crentes, um ritual religioso, mas é um memorial, né, para que você lembre, renove a sua aliança com o Senhor e celebre a vitória na sua vida através de Jesus Cristo. Porque a vitória só veio de Jesus Cristo, porque antes as pessoas faziam sacrifícios, né? Mas todas as vezes tinham que fazer. Mas com Jesus foi uma vez só, a vitória foi feita uma vez só. Então, a Bíblia fala que nós temos que fazer isso em memória do Senhor. Isso que? Participar da Santa Ceia. Todas as vezes que você e eu participamos da ceia, nós estamos lembrando daquilo que o Senhor fez lá no passado, para nos resgatar do inferno e trazermos para o reino do seu amor. Amém? Então, nós precisamos, no dia da ceia, lembrar da cruz de Cristo, lembrar da dor, do sofrimento, que não foi em vão, que Ele nos resgatou das mãos do inferno e nos trouxe para o reino do Senhor em liberdade. E assim hoje nós podemos viver livremente, porque nós lembramos hoje daquilo que o Senhor fez lá no passado. Então, nós, todas as vezes da ceia, nós precisamos lembrar. Um dia éramos escravos no inferno, errantes, indo para outro lado. E o Senhor nos resgatou com seu amor. Amém, irmãos? Então, a dor de Jesus, que foi na cruz, que era o meu e o seu lugar, porque a cruz era para quem era pecador. Então, eu e você éramos pecadores. Nós precisávamos ir para a cruz como condenação do pecado. Mas sabemos que o amor, chamado Jesus Cristo, tomou o nosso lugar e foi para a cruz no nosso lugar. E essa cruz, essa dor, esse sacrifício de Jesus nos proporcionou voltar para casa, porque antes estávamos errantes e separados de Deus eternamente. E a cruz do Senhor nos uniu novamente. Isso é bênção demais, né? Glória a Deus por isso. Então, a cruz nos trouxe salvação, libertação, transformação e cura. Por isso que nós precisamos lembrar todas as vezes que tomamos a ceia, lembrar disso aqui, ó. O Senhor nos salvou, nos libertou, nos restaurou e nos curou. E também mais, nos encheu do Espírito Santo. Uma vida sobremodo excelente, né? Então, a cruz é o momento da nossa redenção. E todas as vezes que nós tomarmos a ceia, nós precisamos lembrar que a cruz nos redimiu, a cruz nos alcançou, o amor de Deus nos abraçou. E agora nós temos uma mesa diante do Senhor farta, uma mesa de convívio, de relacionamento com o Senhor. Amém? Então, antes nós éramos inimigos, escravos lá do diabo. Agora, com a cruz de Jesus, nós nos tornamos filhos. E não só filhos que carregamos um DNA, filhos herdeiros de todas as promessas que o Senhor fez para nós. Amém? Da vida abundante, da vida que não tem fim, da vida que só vai para frente. Amém? Então, a cruz nos faz olhar para dentro de nós. A Bíblia fala, examinai, né, e tomai da ceia. Mas esse examinar não fala de nós nos condenarmos. Tem muita gente, eu quando era menor, na igreja, quando os servos passavam com o cálice e a bandejinha com pão, as pessoas punham a mão assim e falavam, não, hoje não. Não estou digno hoje de tomar a Santa Ceia. Por quê? Porque fez algo que na cabeça dela era tão ruim que ela não podia participar da ceia. Mas esse examinar aqui fala para você ajustar e corrigir a sua corrida. Não você falar, não, obrigado, hoje vou passar a minha vez, né? Então, esse examinar não é para condenar, é para você ajustar a sua corrida, o seu caminho. Então, tome, se você fez alguma coisa que te condena, ora ali naquela hora, né? Fala, Senhor, eu fiz mesmo isso, mas eu sou digno disso. E toma a ceia para que ela te fortaleça cada dia mais. Então, a cruz nos faz também olhar para frente. Olhar para frente fala da esperança,
Porque aqui na Bíblia fala que a gente tem que tomar ceia para lembrar até que ele venha. Então, a ceia é você lembrar que Jesus foi, mas Jesus vai voltar. Amém? Então, ele morreu na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia e prometeu que vai nos buscar. E hoje, enquanto nós tomamos a ceia, lembrando do que Jesus fez, ele está lá preparando a nossa casa, preparando o nosso lugar. E aí, quando ele terminar, nós vamos ser arrebatados. Glória a Deus por isso. Amém? Então, a Santa Ceia não é um momento de uma vaga lembrança ou uma certeza que Jesus vai voltar. É uma certeza absoluta porque ele prometeu. E tudo que ele promete, ele cumpre. Então, a Santa Ceia é um momento de nós estarmos fazendo essa memória, trazendo na nossa memória essa lembrança da promessa do Senhor que ele vai voltar. Amém? Então, pegue aí o seu elemento da ceia, pega aí o seu suco, o seu pãozinho e vamos nos lembrar com muito amor, com gratidão, tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário para nos aproximar do Senhor novamente e nos dar uma vida eterna com Ele. Tem muita gente que tem vida eterna, mas sem Ele, né? Mas a porta está aberta. Então, nós estamos aqui à mesa do Senhor para participar desse momento tão lindo, tão precioso, tão nobre, que é a cruz que nos agrega, a cruz que nos aproxima, a cruz que nos dá vida. Amém, irmãos? Então pega aí o seu pão, né? Vamos orar. Repete aí comigo, se você puder. Fala, esse pão é o corpo de Cristo que foi partido na cruz do Calvário para que eu me alimente, para que eu me fortaleça, para que eu me aproxime do Senhor. Obrigado a Deus pelo corpo que foi morrido na cruz do Calvário para me dar vida e vida em abundância. Aleluia. Pega aí o seu suco, o seu copo e ora comigo. Fala, esse sangue é a nova aliança que abriu a porta para eu entrar. E esse sangue perdoou, aniquilou todos os meus pecados. E hoje eu estou livre, sou filho amado do Senhor e estou à mesa do Senhor, o banquete que foi preparado para mim, que sou filho amado do Senhor. Esse sangue me traz liberdade, vida e esperança de um dia encontrar com Jesus. Obrigado a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, participa aí da sua ceia. Aleluia. Amém, irmãos? Então, um lembrete aí para você não esquecer. Com certeza, você deve lembrar do dia, da hora, até da roupa que você estava vestindo, né? O dia que o Senhor te encontrou. Então, todas as vezes que você tomar essa ceia, lembra. Você não é mais escravo, você não é mais inimigo. Hoje, você se tornou um filho de Deus, herdeiro de uma grande herança. Amém? Então, vamos orar de novo? Senhor, obrigado. Obrigado porque a cruz do Calvário nos proporcionou vitória. Vitória sobre o inferno, sobre o pecado. E a ceia nos faz lembrar do triunfo, da vitória que nós temos nesse caminho errante que nós estamos. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, porque nós estamos diante do caminho da vitória. Obrigado, Senhor. E é olhando para o Senhor, correndo a nossa carreira, que nós nos tornamos parecidos com o Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então agora vou orar por você, pelos seus alvos, por você que está representando, né? Às vezes você tem orado por alguém, com certeza. Orar por você que está aí fora ou dentro da sua casa, abençoar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério. Amém? Vamos orar? Senhor, nós apresentamos diante do Senhor os alvos dos meus irmãos, Senhor. São tantos pedidos e o Senhor fala que todo aquele que pede recebe. E os filhos pedem e o Senhor dá.
porque o Senhor é bom e o Senhor é fiel, porque o Senhor falou que não vai deixar faltar nada, porque o Senhor é o bom pastor. E eu declaro a Deus esses pedidos que fazem parte do propósito de cada um dos meus irmãos sejam respondidos nessa manhã de hoje para a glória do Senhor. Vem, Senhor, responde, traz resposta daquilo que os meus irmãos estão esperando. Ó Deus, e que o Senhor possa surpreender os seus filhos com o suprimento, com a provisão daquilo que eles precisam nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu quero orar para você que está talvez passando por um momento de enfermidade ou de doença. Talvez você está acamado em casa ou no hospital, ou você está orando por alguém que está doente. Vamos orar porque Jesus leva a doença, tira a doença, Ele não põe. E nós oramos e nós temos a autoridade dada pelo Senhor para expulsar toda enfermidade, toda doença, porque a doença, a enfermidade, elas são ilegais, porque nós temos a saúde como herança do Senhor. Amém? Então, se você está passando por algum momento aí, nós vamos orar para que você tenha aí a saúde de volta, o vigor de volta, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós intercedemos agora por cada um dos irmãos que estão nessa live ou daqueles que estão representando alguém que está atravessando momentos difíceis, momentos de dor, momentos, Senhor, de doença, Senhor, com diagnóstico que o médico talvez falou que não tem mais jeito, que só o Senhor. Então nós estamos no lugar certo, na hora certa, porque o Senhor é capaz de curar toda e qualquer enfermidade. Não tem enfermidade grande demais que o Senhor não possa curar. E nessa manhã, Senhor, nós expulsamos toda enfermidade, toda doença que são ilegais. Nós ordenamos agora, sai em nome de Jesus. Nós amaldiçoamos tudo aquilo que vem do inferno, tudo aquilo que o diabo põe para paralisar os meus irmãos, para atrasar a sua corrida. Nós declaramos curados, restaurados, libertos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Sejam curados. Nós trazemos agora o vigor do Senhor, o ânimo, a força nos pés, nos artérios, nos joelhos, nos quadris, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos sejam tocados agora, assim como aquela mulher hemorrágica foi tocada, que ela foi curada instantaneamente, que os meus irmãos sejam curados nessa hora, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quero orar agora por você, que é um missionário, que é um levador de boas novas. Amém? Quero orar para que você seja fortalecido, encorajado, para continuar abrindo a sua boca e proclamando o amor de Deus para todas as pessoas que estão aí sofrendo, escravas nas mãos do inferno. E nós hoje vamos trazer salvação e nós vamos promover uma grande festa no céu. Amém? Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor cada um dos meus irmãos que estão no campo missionário. Deus, eles estão no trabalho, estão dentro talvez de um Uber, de um ônibus, de um metrô, andando talvez a pé. Senhor, por onde eles estão agora, que eles tenham a sabedoria do alto para aproveitar cada oportunidade. Dê a eles coragem, Senhor, sabedoria para abordar, dá a eles palavras certas para colocar a palavra do Senhor, a libertação, a cura, o processo de transformação para essas pessoas que sofrem nas mãos do diabo. Mas nós declaramos que hoje é um dia de salvação e que eles possam liberar o testemunho que libertou a sua própria vida e que hoje eles possam promover festa no céu, trazendo alegria, trazendo esperança, Senhor, na vida dessas pessoas que estão assim sofrendo errantes nessa terra. Declaramos, ó Deus, a certeza da salvação hoje, em nome de Jesus, que eles sejam intrépidos, que eles sejam ousados para falar do amor do Senhor, em nome de Jesus, que sejam exitosos na sua colheita desse dia de hoje, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Quero orar então para você, na sua vida,
né? Liberando a bênção do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Amém? Senhor, nós declaramos que a família é bendita e que o Senhor falou que nós, que somos uma família bendita, vamos abençoar as gerações. E eu quero abençoar toda a geração desse dia de hoje. Quero abençoar os casados, os solteiros, Senhor, aqueles que estão separados ou viúvos. Senhor, que o poder do Senhor venha abraçando, venha trazendo clareza do propósito, venha trazendo respostas em nome de Jesus. E que a glória do Senhor possa invadir o coração dos meus irmãos, aqueles que estão ansiosos por alguma questão. Senhor, eu quero declarar o bálsamo do Senhor no seu coração e que a paz possa trazer descanso, possa trazer certeza, possa trazer esperança de um dia melhor com o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque hoje nós podemos olhar para o Senhor e saber que nós temos uma corrida vitoriosa, porque o Senhor está correndo juntamente com a gente. E obrigado, ó Deus, pela alegria que nos conforta, que nos consola e que nos fortalece para continuar correndo e olhando para o Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. E nesse dia nós somos exitosos, vitoriosos, porque o Senhor, o vitorioso, invicto, está junto com a gente, nos ajudando a olhar para o Senhor e manter perseverante nessa carreira cristã, em nome de Jesus. Senhor, por isso, eu libero a bênção do Senhor na vida de cada irmão, na sua vida como pessoa, na sua vida como indivíduo, na sua família, no seu trabalho fora, no seu ministério, que o Senhor possa estar agregando cada dia mais dons, poder de Deus, fluir do Espírito Santo, para que eles possam, cada dia, parecidos com o Senhor, manifestando a glória do Senhor nessa terra. Dê a eles graça, sabedoria, unção fresca para continuar correndo nesse dia de hoje. Que eles possam vencer as tentações, que eles possam firmar os pés, olhando a revelação da palavra de hoje e conquistando aquilo que o Senhor os chamou para conquistar. Obrigado, a Deus, por esse dia, por mais um dia na presença do Senhor. Obrigado, a Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, vou ficando por aqui e você pode continuar aí a sua devocional, aí orando, se enchendo do Espírito Santo e que a hora que você sair, você esteja transbordando a presença de Deus e que o Espírito Santo possa usar você, que é um instrumento valioso, precioso nas mãos do Senhor. Você sabe que nós somos privilegiados porque nós podemos anunciar as boas novas. A Bíblia fala que os anjos gostariam de fazer, mas o Senhor nos deu esse privilégio de ser luz nessa terra, de ser sal aqui nesse mundo insípido. Mas estamos aqui então para trazer alegria aos corações e promover festa no céu. Amém, meus irmãos? Então, fique aí então com essa lembrança da Santa Ceia de que Jesus foi, mas ele vai voltar. Então, você é noiva, se prepare, porque o noivo pode voltar a qualquer hora. Amém? Então, um grande abraço. Amanhã a gente está por aqui de novo. Em nome de Jesus, se Deus quiser. Um grande abraço.